Boa noite, família Pepel, tudo bem? Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite no livro de Romanos, capítulo 13. Nossa nação vive um momento especial essa semana, onde ocorrerão as eleições municipais. E eu queria deixar uma palavra para você sobre as eleições, sobre as autoridades políticas, sobre tudo que está ocorrendo e que vai ocorrer nas nossas cidades nesses dias. Então você que é de Pelotas, você que é do Rio Grande do Sul, você que nos ouve em Goiânia, você que nos ouve também no Paraná, São Paulo, quero deixar uma palavra bíblica para o seu coração, falando um pouco sobre política, sobre esse momento que vamos viver. Então abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Romanos, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. A palavra do Senhor fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa se sujeitar às autoridades se opõe à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmo. Porque os governantes não são um motivo de temor para aqueles que fazem o bem, mas sim para aqueles que fazem o mal. Não querem temer as autoridades? Faça o bem e receberá o louvor delas. Porque a autoridade é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, porque ela é serva de Deus e agente de punição e ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário se sujeitar a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também paguem os impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, a honra. Muitos gostam da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Muitas pessoas falam do tratado teológico que o apóstolo Paulo escreveu já no primeiro século, ensinando a igreja de Roma como servir ao Senhor e como ela foi resgatada em Cristo Jesus. É interessante que aqui no capítulo 13 dessa carta, o apóstolo Paulo, então, ele para ensinar aquela igreja sobre como se portar diante das autoridades políticas da sua época. É óbvio e é válido lembrar a você que eles não viviam um sistema democrático de governo como nós vivemos no Brasil. É óbvio que o regime de governo era outro. Eles viviam a monarquia e aqui, propriamente dito, o Império Romano. Então a maneira que os governantes chegavam ao poder é muito diferente da maneira que eles chegam nos nossos dias. Muitos vêm ao meu gabinete perguntar em quem votar, como escolher o candidato, se é de direita, se é de esquerda, o que é de Deus, o que não é de Deus. E se você me conhece já como pastor, você sabe que eu não tomo esses partidos políticos. Você sabe que eu não dirijo o seu coração nem para a esquerda e nem para a direita, literalmente falando, mas que eu vou sempre aconselhar você a buscar a presença de Deus, a estudar as propostas dos seus candidatos, a buscar direcionamento do Senhor em quem votar, e sempre procuro lembrar o teu coração que toda autoridade é posta por Deus. E aqui em Romanos, onde nós acabamos de ler, fala justamente isso. Perceba que Paulo ensina à igreja de Roma que toda autoridade ela é posta por Deus, ela chega à autoridade por intermédio do Senhor, com um propósito muito simples, com o propósito de guardar então aqueles que são povo do Senhor, com o propósito de guardar as pessoas que estão servindo na cidade. É interessante que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Roma que se a igreja de Roma fizer o bem, ela não tem o que temer as autoridades da sua volta. Mas se ela fizer o mal, as autoridades governamentais elas serão colocadas por Deus para trazer juízo sobre então aqueles cidadãos. Eu e você precisamos então lembrar disso quando nós vamos pensar a respeito dos nossos governantes.
Meu irmão, não existe governo bom e governo ruim. Não existe governo cristão e governo não cristão. Nós não podemos votar numa pessoa simplesmente por conta da sua índole religiosa ou por conta da sua índole política. Nós precisamos sim orar e buscar diante de Deus e observar a exegese da nossa geração para saber quem o Senhor deseja em quem votarmos. Eu quero direcionar o teu coração a isso. Lembre-se que Deus nos fala que nós devemos honrar as autoridades. Deus nos fala que nós devemos temer as autoridades. Deus nos fala que nós devemos ter consciência diante disso. Por isso, no próximo domingo, eu quero convidar você a estar em oração. Quero te lembrar também de algo muito especial que nós vivemos como nação no Brasil. O teu voto, meu irmão, é secreto. O seu voto é secreto. Então guarde esse direito no seu coração. Busca o Senhor, vá para o teu tamion, vá para o teu quarto secreto, buscar a presença de Deus. Veja em quem Deus deseja que você destine o seu voto. Depois de votar, ore pelo seu candidato, ore por aquele que for ser eleito, para que Deus use a vida dele como instrumento de bênção sobre você, porque é isso que a Bíblia nos direciona. Ainda para encerrar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, fala assim: antes de tudo, exorto que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você, meu irmão, é livre, você vive numa nação livre, para você questionar ou inquirir os nossos governantes. Mas eu queria antes desafiar você a fazer outra coisa, a orar pela vida deles. Não se engane, não se engane. Existem muitos candidatos usando as igrejas como curral eleitoral, fazendo com que as ovelhas votem em pessoas que não têm o mínimo de direção de Deus para estarem no poder. Escolha pessoas capacitadas, pessoas que Deus dirigiu o seu coração para estar lá, sejam elas cristãs ou não, e depois que elas forem eleitas, invista o seu tempo em oração. Porque a maior autoridade em todo esse processo é do nosso Deus. Ele é soberano. É Ele que escolhe aqueles que vão estar governando sobre nós. E o meu pedido, o meu desejo nessa noite é que esses governantes estejam sempre de acordo com a vontade de Deus. Fica a dica do pastor Rodrigo. Fica a dica para o seu coração. Se você até hoje não fez isso, é momento de você fazer. Primeiro, orar. Segundo, conhecer as plataformas dos candidatos. Terceiro, orar novamente, pedir de Deus a direção. Quarto, manter-se em silêncio no seu pedido, no seu candidato. Quinto, depois de eleito, estar sempre em oração pela vida daqueles que nos governam. De maneira bem prática e especial, eu quero convidar você nessa noite a orar. Vamos orar por esse pleito. Eu e você não sabemos quem vai ser eleito, o Senhor já o sabe. Eu e você não sabemos quem governará as cidades daqui para frente, o Senhor já o sabe. Por isso eu quero gastar um tempo nesse primeiro momento de oração, intercedendo pelas cidades que vão passar por esse rito eleitoral nesse próximo final de semana. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa noite, quando podemos olhar para a Tua Palavra e perceber, Deus, tantas diretrizes que temos a respeito da política e muitas vezes, Deus, negligenciamos, Deus, aquilo que vem do Senhor, negligenciamos, Deus, as diretrizes que o Senhor coloca na nossa frente e colocamos, Deus, no lugar pensamentos de filosofia, pensamentos de ideologias políticas, sem prestar atenção e perceber, Deus, que o Senhor tem projetos, Deus, desde o primeiro homem até o último, Deus, a respeito da humanidade. Por isso, Deus, eu quero orar, Deus, em primeiro lugar, pela comunidade onde eu pastoreio, para que, Deus, as pessoas, Deus, façam votos conscientes,
que elas tenham buscado ao Senhor, que elas tenham buscado direção do Senhor antes de votar, que elas conheçam, Deus, as plataformas, Deus, dos seus candidatos, que elas não usem, Deus, desse direito, Deus, que receberam de votar e de escolher o seu governante de uma maneira banal. Deus, eu também quero orar, Senhor, pelos governantes que estarão, Deus, então, recebendo o poder para legislar sobre as cidades no próximo ano. Deus, tenha piedade da vida desses homens e mulheres que estarão lá, para que o Senhor, Deus, seja glorificado através da vida deles. Deus, aqueles que não te conhecem, que não são cristãos, desperta, Deus, pastores e líderes com capacidade de entrar, Deus, nesses locais tão sujos, Deus, pela corrupção e pregar o teu evangelho. Deus, eu quero orar pelas nações, Deus. Quero orar, Deus, pelas cidades, desculpe, que vão passar por esse rito. Muitas, Deus, no Brasil, com muita dificuldade. E que precisam tanto, Deus, da ação do Senhor, através da política, para que, Deus, a sociedade seja restaurada. Desperta, então, homens e mulheres para servir ao Senhor também através da política. Deus, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Então, meu irmão, todas as vezes que você vier conversar comigo sobre política, saiba que esse é o meu posicionamento. Nós precisamos ser bíblicos. Antes de ser de direita, de esquerda, de candidato A, B, C ou D, nós devemos ser bíblicos. E a Bíblia nos manda honrar, orar e interceder diante de Deus por aqueles que se sentem vocacionados a governar as cidades. Tá bom? Quero orar também por você nessa noite que está passando por uma situação de doença, que está passando por uma situação que necessita de cuidados médicos. Essa semana, por exemplo, nós recebemos a notícia que um pastor já idoso, que pastoreou a nossa comunidade, o reverendo Odélio, está com Covid. Tantos outros que nós sabemos que passam por isso, e nós queremos interceder e orar pela sua vida nessa noite. Eu não tenho o nome de todos vocês aqui, mas enquanto eu oro, interceda na sua casa, para que Deus intervenha nessa situação. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, porque essa situação que vivemos está no controle das tuas mãos. Quero orar, Deus, nesse momento, por aqueles que se encontram doentes, por aqueles que se encontram, Deus, atingidos pelo Covid. Deus, em nome de Jesus, toca nas suas vidas, abençoa, Deus, e afaga, Deus, os seus corações nesse momento. Lembramos, Deus, do reverendo Odélio, um pastor que o Senhor chamou e vocacionou, que pastoreou a nossa comunidade, que nesse momento carece das nossas orações. E no nome dele, Deus, eu quero pedir que o Senhor também abençoe, Deus, outras pessoas que passam por essa situação tão difícil. Oro ainda, Deus, por aqueles que já perderam os seus queridos por conta dessa doença. Guarda o seu coração, guarda o luto que estão vivendo, que o teu Espírito Santo console a vida deles, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Tá bom, meu querido? Deus abençoe você, guarde o seu coração nos laços do amor do crucificado. Não esqueça do que eu venho dizendo para você. Deus, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para todo sempre. Tá bom? Ele não foi pego de surpresa. Que Deus te abençoe nos laços do amor do crucificado. Até a próxima. Tchau, tchau.